Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso novo quadro extraordinário. E no nosso segundo assunto, aqui no nosso vídeo especial do dia do Halloween, vamos falar de mais um assunto da hora. Vocês sabem que os vampiros hoje em dia são um ícone importante da cultura pop por causa dos filmes, das séries e até mesmo desenhos animados. Mas o que eu vou contar para vocês aqui é sobre o famoso Conde Drácula, que já governou a Romênia na década de 1400. Um século distante, bem no século XV. Estou falando do famoso Vlad, o Empalador. A diferença dele, de que ele tenha sido a verdadeira inspiração do Conde Drácula criado por Bram Stoker, é que existe uma semelhança desse príncipe da Romênia e para o vampiro do Stoker. Mas além disso, qual a diferença semelhante? O Vlad, o Empalador, era verdadeiramente um vampiro? Ele era o autêntico Conde Drácula, o primeiro vampiro a existir no século XV? Bem, o que eu vou falar para vocês nesse vídeo é contando a história de Vlad Tepes, que ganhou vários apelidos, como Vlad Tepes, Vlad Drácula, ou Vlad Drácula, ou Vlad o Empalador, ou Vlad Drácula. E também falando do famoso Conde Drácula de Stoker. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixa aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos partindo para mais um assunto extraordinário aqui no nosso canal, especial do dia do Halloween. Então, vamos nessa! E eu começo essa história voltando lá para 1431, na região da Transilvânia, na Romênia, nascia Vlad Drácula III, filho do governante de Valáquia, Vlad II, e viviam exatamente na região da Romênia, a Transilvânia, no período em que eles combatiam o exército muçulmano otomano, após a queda de Constantinopla em 1453. Depois que completou seus 11 anos de idade, Vlad e seu irmão Radu foram sequestrados pelo exército otomano, forçados a aumentar mais a lealdade para os muçulmanos do seu próprio pai, que era o governante e representante de Valáquia, que tinha naquela época um acordo de governo, aumentando mais os impostos e provando sua lealdade ao exército. Só que durou até 1447, quando o representante militar da Hungria, chamado John Undari, mandou executar o pai de Vlad II, e exatamente no mesmo ano em que John mandou matar e enterrar vivo seu irmão Miserá II, exatamente no ano em que o pai de Vlad foi morto. E 7 anos depois, Vlad III conseguiu fugir do exército muçulmano e passou a governar Valáquia em 1448 por um curto período, e foi governando 3 vezes.
foi governar novamente em 1456, depois passou a governar em 1462, até chegar a 1476, exatamente no ano depois de sua morte. A partir daí, Vlad III ganhou a fama como príncipe legítimo de Valáquia, às vezes herói, às vezes para um ser muito cruel. Isso porque Vlad, que assumiu o posto do seu falecido pai, ele era o príncipe da Transilvânia e era conhecido por ser muito cruel e por seu conhecimento de suas matanças tão aterrorizantes e bizarras que ganhou muitos panfletos se espalhando por todo o país romênio. E o caso de seu pai, que era o governante de Valáquia, Vlad III, ele era o príncipe, e Valáquia era a ordem do dragão em que o próprio pai do Vlad III governava. E por isso as suas atitudes bizarras de matança fez ele ganhar muitos apelidos, não só pelo seu povo, mas também pelo seu próprio pai. Vlad III era chamado de Vlad Draco, ou Vlad Dracuela, que era seu verdadeiro nome. Porém, com o passar dos anos, passou a ser apelidado de vários nomes: Vlad Tepes, Vlad Draco, Vlad o Empalador, ou atualmente conhecido até hoje como pelo seu apelido Vlad Drácula. E Drácula traz a referência a Draco, que lá na Romênia quer dizer dragão. Draco, ou dragão, no idioma romênio, significa Draco. Portanto, esse sobrenome representava a Ordem do Dragão, que era uma ordem monarca da cavalaria de Valáquia, e que era para os príncipes aristocratas que representavam essa Ordem do Dragão, que foi fundada em 1408. Portanto, o próprio pai do Vlad III o chamava de Vlad o Drácula. E Drácula significa filho do dragão, como era representado a ordem da cavalaria Valáquia, que era a Ordem do Dragão, governado pelo então pai do Vlad III, Vlad II, e passou para o oposto de seu filho, e que ele era considerado o príncipe mais cruel por todos, e por ter relatos de que ele matou 800 mil pessoas, e de uma forma bem cruel. Ele criava armadilhas para capturar os inimigos que ele tinha rancor, que acabou destruindo a sua família. E ele fazia armadilhas com armas tão grandes que passou a ser o seu próprio apelido, Vlad o Empalador. Ele atacava suas vítimas, os matando, apunhalando eles em estacas de madeira, que chegou a ser uma referência semelhante para o filme de vampiros. Eu estou falando das empaladoras que o próprio Vlad botava exatamente no seu território para surpreender seus inimigos, fazendo com que as empaladoras encravassem no meio do corpo das suas vítimas até a ponta alcançar e sair da boca de suas vítimas, causando uma morte lenta por 48 horas e de muito sofrimento. E por isso, até hoje, ele passou a ser conhecido como Vlad o Empalador.
muito bizarro, né? Mas também, o que mais intrigou nesse show de horrores que o próprio Vlad III fazia, era curioso pensar se ele era verdadeiramente um vampiro de verdade, ou pode ser que seja apenas um boato. Pode parecer que não, ou pode parecer que sim. É que na maioria das vezes, quando o Vlad aprisionava suas vítimas, matando elas nas empaladoras, ele não bebia sangue delas normalmente, mas conta a história de que quando ele botava suas vítimas, encravando elas nas estacas de madeira, que são as empaladoras, tornando elas uma floresta de empaladoras com os corpos das suas vítimas, Vlad, ele montava um banquete para o seu jantar e ficava à frente das empaladoras, onde ele assistia o seu subordinado decapitando suas vítimas que estavam mortas nas empaladoras de madeira. E dizem aí que ele banhava o pão no sangue das vítimas e que ele passava bizarramente comendo o pão que foi banhado no sangue dessas pessoas que ele matou. O que acabou resultando toda a história e muitas lendas bizarras sobre o lado sombrio de Vlad o Empalador. E que passou a ser visto que ele foi declarado o primeiro vampiro na história da humanidade a cometer esses crimes, no século XV. E tudo isso que eu contei mostra que há uma semelhança de inspiração que deu para o próprio Stoker criar e escrever o livro do Drácula, o Vampiro, em 1897. Isso foi um pouco antes de ele criar o seu personagem, escrevendo o seu livro. Ele leu primeiro a história do príncipe romeno e pegou algumas referências semelhantes para criar o vampiro mais famoso, o que já se ouve falar até hoje no mundo da cultura pop. Portanto, o Vlad, ele não tinha esse costume de beber sangue, mas muitos contam que ele fazia isso, o que fez que muitos povos que ainda viviam em guerra na Romênia passassem a detestar todas essas atitudes cruéis do próprio empalador. Aí então, em 1476, Vlad III foi morto. Muitos acham que ele havia sido morto pelo exército muçulmano e pelo exército húngaro, mas muitos dizem que ele foi morto verdadeiramente pelo exército burguês, que era parte do seu governo, e que afirmam que Vlad foi traído pelo seu próprio exército, que era a sua aliança. A aliança burguesa estava ao lado dele, mas ele acabou sendo traído pelas costas e acabou sendo que assassinado. E também um outro mais curioso é que quando Bram Stoker leu a história do príncipe romeno, que é o Vlad III, um pouco antes dele escrever o livro do icônico personagem do terror, que é o vampiro do Conde Drácula, confessou que a intenção dele era levar o seu personagem para o lado, assim, de um simples aviso, levando mais para o lado obscuro, entregando mais como um aviso do que ao entretenimento, fazendo acreditar que tudo que o Conde Drácula apresentou traz aí algumas referências relacionadas a Vlad o Empalador.
uma referência semelhante da história real dele, que passou a sair em muitas manchetes, panfletos ao redor do mundo da Europa, no período da Europa cristã, entre o século XV até o século XVI, que fez com que até hoje Vlad III ganhasse a fama e a lenda de ser o primeiro vampiro a existir no século XV. E que por isso passou a acreditar que o surgimento e o nascimento do vampiro de Stoker fosse exatamente a inspiração do próprio Vlad III. E que depois de ter sido criado em livro, ele ganhou vida nos filmes. E seus filmes passou a ser um destaque nos tempos modernos, sendo interpretado por vários astros de cinema, como no caso do saudoso Christopher Lee, que viveu já o Conde Drácula, seguindo aí o legado de Stoker, que durou por vários anos até a vinda de novos filmes, que serviu como um legado deixado e escrito pelos próprios diretores, produtores e do próprio Bram Stoker. E por isso até hoje o gênero do vampirismo se tornou tão popular que até hoje é muito visto na cultura pop. Isso por causa dos filmes, das séries e dos desenhos animados. Filmes tão famosos como Garotos Perdidos, Blade, o Caçador de Vampiros, e até mesmo séries como Diários de um Vampiro. E além de muitas outras séries, tem também a aparição e presença de vampiros em desenhos animados. Por isso mostra como até hoje os vampiros passou a ser muito bem explorados e muito aproveitados pelo público que curte filmes de terror. E os vampiros e até mesmo os lobisomens, até outros monstros mais famosos da televisão, são muito utilizados em eventos, festivais culturais, artísticos e até mesmo festas do Dia das Bruxas, em que as pessoas gostam de se fantasiar como esses personagens mais aterrorizantes do terror, para assim estudar a mente e aprendendo coisas sobre esses ícones mais importantes da história do terror, que até hoje se tornou o básico mais importante da cultura pop atualmente. E agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês já conheciam a história de Vlad o Empalador, a verdadeira inspiração para o Conde Drácula, ou não? E se por acaso vocês têm uma opinião é saber se Vlad o Empalador era mesmo o verdadeiro vampiro Conde Drácula? É dúvida? É só vocês comentarem aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se estão uma dúvida, comente aqui embaixo do meu vídeo, que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.ib.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2024, viu? Lembrando a vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, galera, só vocês participarem do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Lembrando vocês que agora o canal Ultra Tokusatsu XD tem o seu programa transmitido na plataforma Lucas TV Web. É isso aí, pessoal, é só vocês acessarem o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo, que lá na plataforma Lucas TV você poderá acompanhar os vídeos do canal Ultra Tokusatsu XD, que está sendo transmitido a partir de toda quarta-feira
às 4 horas da tarde, beleza? Pois então, acesse o link da descrição aqui embaixo do meu vídeo e venha assistir ao programa Ultra Tokusatsu XD pela plataforma Lucas TV, que lá você vai se divertir de montão, beleza? Então é isso aí, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!